Olá, meus queridos, bem-vindos vocês, dia 16 de julho, bem-vindo você à nossa edição do Notícias do Momento Internacional. Aqui você tem o resumo de tudo que precisa saber para não passar vergonha por aí, vem com a gente aqui, né? Maravilha. E vamos sem delongas, direto aos nossos vídeos de hoje. Então aqui nosso cartaz Notícia Internacional. Hoje nós não faremos o Notícia Nacional, né? Excepcionalmente a gente está fazendo só o Internacional. Nós vamos dar algumas palhinhas só do trabalho internacional, devido a algumas restrições aí, né? A Transição Planetária também vai ao ar amanhã. Amanhã vocês podem assistir esse programa, é muito bom, sobre o que está acontecendo aí no planeta. Vale a pena você assistir, além dos nossos tradicionais música, oração, começando bem o seu dia com muita música e oração. Também entre o nosso Telegram oficial, que tem 43 mil pessoas, cuide com os piratas aí, tá? Aqui é Despertos da Era de Aquário. Nessa quinta, às 13 horas, teremos a nossa live ao meio-dia. E amanhã e na sexta-feira, teremos um podcast no Matrix Podcast, sexta-feira, 20 horas no canal, sobre assuntos do momento. Então, vamos lá, maravilha. Também temos mais notícias aí sobre uma grande onda de calor na Europa, que já deixa pelo menos 8 pessoas, né? Escolas estão fechando e um calor intenso na Europa. A gente vai tratar mais disso no Transição Planetária e alguns eventos também que aconteceram aí no mundo, mas a gente vai deixar para falar na parte da transição planetária, né? E tem muita coisa acontecendo aí, tá? Bom, vamos lá. Internacional, atenção, povo do meu coração. Onde é que está a vinheta aí? Atenção, produção! Chegando aí nas notícias do momento, edição internacional. Aqui você tem. Agora foi criado especialmente para o povo do Rio Grande do Sul, que o frio é muito grande aqui. Japão impressiona com máquina que lava o corpo inteiro e você nem precisa tirar a roupa. Olha só. Lava o corpo inteiro na máquina. Então aqui é muita solução para os invernos frios aqui no sul, né? Entra na máquina, aperta um botãozinho e tá tudo lavadinho, bonito. Oh, beleza, seu, que é isso, né? Aqui também, conjunto de 32 fotos tiradas pelo fotógrafo ao longo de 40 minutos numa tempestade de raios na região de Kuala Lumpur. Essa é antiga mesmo, mas a Storm, a tempestade está chegando. E o sistema, ele preparou as massas para desprezarem a todos que dizem a verdade. Gado rebelde, né? Se você diz a verdade, você é taxado de estranho, outros adjetivos aí. Então, não se preocupe que isso é apenas uma programação do sistema. E você tem que acordar, e às vezes você não pode contar a verdade ao público. Você precisa abrir os olhos e mostrá-los. Olha a nossa realidade, enxergue com os teus olhos, não seja adormecido. E como diz o tio Loirão, né? Se tudo parece estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente, né? Ou seja, ações muito sérias estão acontecendo embaixo dos panos e ninguém está sabendo, pois agora os caçadores se tornam caçados. É um conflito invisível para o futuro do nosso país e a situação está se invertendo agora. Parece que os caçadores se tornam caçados, né? Esse é o nome de um filme que está acontecendo hoje em cartaz no mundo, inclusive em certos países aqui da América Latina, né? Aqui também vemos a situação do Dan Bongino e do Kash Patel, junto com a Pamela Bondi, que são secretários americanos, né? Eles disseram assim: venham aqui pegar a gente, aqui estão tentando nos eliminar, mas não conseguirão. Tá aí, tá. Aqui últimas notícias. O Pentágono do Leirão expõe o mal globalista e corta todos os laços com a escória da elite. Também a nossa nova cédula do BRICS, parece que 10 mil notas do BRICS já foram impressas e o dólar é o alvo. E o Loirão está preparando o contra-ataque. Saiba que o Loirão não quer que seja feita essa moeda, mas tem que entender que existem dois blocos de poder, né? O bloco americano, do qual o Loirão é o chefe, e o bloco da Ásia, no qual nós temos os países asiáticos, que também querem ter uma mesma hegemonia de balanço, de contrabalanço contra o dólar. Então, esses vão ficar se degladiando aí, e tem outras moedas também que estão sendo mencionadas, muito como o Vietnã, o Dong, o Rúpia e o Zimbábue, outros, mas assim, a gente deixa esses assuntos para outros momentos, né?
Só para dizer que o mundo está em polvorosa e muitas coisas que a gente vê são apenas desdobramentos das ações de limpeza que estão sendo colocadas no mundo. Bom, continuando, a Aliança do Loirão lançou uma escala militar, uma operação contra a elite global, né? Então isso está cobrindo todas as pistas, e as pessoas que estão envolvidas. Então, muitas pessoas estão indo sim para Gitmo, está sendo expandida a tal do passeio turístico unilateral de Gitmo, pois de lá ninguém volta de Gitmo, e está enchendo cada vez mais, e eles estão fazendo cada vez mais sessões extras lá, porque já lotou. E os tubarões do mar lá estão gostando disso, que é coisa séria, meu, tá louco. Os tubarões lá, né, estão assim com o papo bem gordinho lá. Vamos lá. Loirão acaba de anunciar que 20 empresas de tecnologia e energia estão investindo mais de 92 bilhões na Pensilvânia. Funcionar. Então, ou seja, os Estados Unidos está indo de vento em popa, embora a canhota diga o contrário para tentar incriminá-lo. Funcionário da Casa Branca disse que o presidente provavelmente demitirá o presidente do Fed, Jerome Powell. Certamente ele vai demitir. O Fed já está sendo desmantelado, né? Totalmente. O Fed não está mais operante da mesma maneira que estava, e todos eles sofrer as consequências das sanções do mal que fizeram, né? Lembrando que o Federal Reserve, o Fed, ele era de propriedade da família Rothschild e da grande pirâmide maligna da Terra, né? Aqui também, eles estão orgulhosos em anunciar 10 bilhões de dólares em economias através do DOGE, Departamento de Eficiência Governamental. Loirão também fez o fim da subtração de menores um ponto focal de sua primeira administração. Então, qualquer pessoa que tenha apoiado o Loirão desde o início sabe que isso é um fato. Então, ele está muito preocupado em salvar os pequeninos, tá? Os pequeninos, vamos lá. Aqui também breaking news, as últimas notícias. Republicanos votam não ao avanço do primeiro pacote de retiradas do DOGE de 9 bilhões de dólares, cortando USAID e outros mais. Eles precisam que o Vice President J.D. Vance esteja pronto para desempatar agora. Então, parece que tá uma briga, né? Quem vai votar contra a economia ou vão liberar, né, o dinheiro sendo gasto assim sem medida, né? E o americano comum não aceita que o seu dinheiro sofrido seja gasto sem medida. Aqui diz assim, o MAGA, que significa Make America Great Again, né? Faça a América grande novamente, não está votando pelo fim do envolvimento dos Estados Unidos em conflitos estrangeiros, ou seja, eles não querem que os Estados Unidos, né? O MAGA não votou por mais artefatos contra a UCR. Então, desmente um pouco e contradiz totalmente a narrativa que está sendo colocada agora, que uma pessoa, poderia ser até mesmo uma narrativa falsa do sistema, estaria mandando artefatos bélicos para a UCR, enquanto a gente sabe que não é verdade isso. Ou seja, o MAGA ou digamos, o plano governamental do Loirão não envolve em mandar mais artefatos para lá. Quem fala sobre isso são falsas narrativas, tá? Não devemos acreditar em tudo que a mídia oficial noticia. Muitas vezes é para enganar o inimigo. O secretário do Tesouro disse que as fábricas que venceram a Segunda Guerra Mundial estão voltando a funcionar na cúpula de IA e energia, né? Muitas fábricas. E aqui a gente vê também sobre um novo escândalo que está aparecendo agora, do projeto de submarinos chamado de Projeto Terra-Mar, que foi uma cobertura para subtrair menores dos parques da Disney, especialmente ali Flórida, Orlando. Eles faziam passeios com esses chamados submarinos ali, né, do Projeto Terra-Mar, e muitas não voltavam mais, acabavam subtraindo os pequenos, etc e tal. Então, esse Terra-Mar agora está sendo desmascarado. Vemos aqui, ó,
a foto desse submarino, que era o projeto Disney Terra-Mar, Magia e Aventura, diz o projeto ali, né? Então, esses submarinos eram uma maneira de levar, de subtrair menores dos parques para outros locais. Além do que, eles estavam fazendo acordos espúrios para tentar prejudicar os Estados Unidos e obter domínio sobre um terreno que não era deles, que eram os mares internacionais. Bom, aqui também mais essa, né? O projeto Terra-Mar, que já está acontecendo há muitos anos, era uma fachada para subtração de menores, veja só, né? Então, o Tube D era dono da ilha de Jeff Epps, né? E o Jeff era o governador dessa ilha, são os proprietários do porto submarino de $500 bilhão que era utilizado por essas coisas. Então, tudo vinha através de submarinos particulares, tá? Então, esse plano do Maxwell para salvar os oceanos era apenas uma cortina de fumaça para transportar, né, os pequenos para esse pier, esse porto de submarino que existia na Little St. James Island, né? Tudo sendo mostrado agora, maneira escancarada. Aqui também, a lei de céus limpos apresentadas agora na Flórida. Chega de botar pozinhos e aerosóis em nossos céus. É hora de acabar com essa prática perigosa e não regulamentada. Então, eles acabam de proibir os céus a engenharia, geoengenharia e modificação das partes climáticas. Então, chega de pulverizar, é hora de acabar com essa prática. Então, já começou nos Estados Unidos o impedimento dessas fumacinhas que nós sabemos muito bem o que é, e eu não posso citar o nome explícito, mas você sabe do que se trata. Começa com Ken e termina com Eels. Em Los Angeles, vamos para Los Angeles agora, o novo restaurante da Tesla vai estar lotado quando for inaugurado. Literalmente o ponto de recarga mais legal do mundo. A pessoa estaciona o seu carro ali da Tesla e vai fazer a sua refeição no novo restaurante da Tesla. Será que ele está abrindo agora para também esse segmento da alimentação? Tudo parece que sim, né? Notícias do momento, não deixa de dar o seu like aqui, nós estamos super importante esse momento, né? Fique com a gente e vamos lá, continuando, não perca de jeito nenhum e também já compartilhe para seus amigos. Só aqui você tem o resumo de tudo que está acontecendo, não precisa procurar por aí. Aqui diz assim, por que Mika está expondo a verdade sobre apps e os pads da elite, né? Eles não conseguem controlar, acham que isso vai destruir o loirão, mas não vai, né? É o efeito rebote, ou seja, quanto mais eles tentam esconder essa lista de apps, mais eles se mostram, né? Então, assim, o Loirão também divulgou e disse que não vai ter nada sobre essa lista, né? Ele fala que deixa para lá e tal coisa, mas quanto mais eles falam dessa lista, mais eles se afundam na própria lista, né? Então, eles não... existe, como eu falei também, um jogo de narrativas, né? Eles vão falando e não falando e desfazem o que falam para confundir o inimigo. E nós que estamos observando de longe, a gente vê que muitas das falas são narrativas falsas para confundir. Aqui os democratas estão, de repente, alegando que reter a lista de apps representa uma ameaça à saúde e segurança pública. E diz ali, né? Então nós dissemos a ele que não havia a lista de clientes, né? Os reptilianos ali fazendo uma piadinha e rindo da cara de nós humanos, né? Então, não há lista nenhuma, vamos comemorar, Aí diz os reptilianos, né? Também, no últimas notícias, André Gap, Loirão diz, não entendo porque o caso Jeffrey seria do interesse de alguém. É um assunto bem chato, acho que só pessoas bem ruins, né, querem manter algo assim. Loirão também diz que a procuradora Pam Bondi deveria liberar os arquivos de apps se ela os considerar credíveis. O que considera credível, ela deve liberar. Então, mais um argumento em cima desses supostos arquivos de apps, né, que vão incriminar toda a grande elite americana e muita gente grande aí, né? Bom... Aqui diz esse informante, John Kirkle, ele disse assim que passou 15 anos dentro da CIA e posso dizer que nada de lá é bom. Então ele fala que o FBI também, nada do que vem dessas duas empresas e organizações é bom. Tudo isso é digamos, uma grande fachada para constituir e afirmar a grande pirâmide casariana do mal que existe nos Estados Unidos e no mundo, né?
Então, falam também que existem muitos espiões israelenses dentro dos Estados Unidos para mudar a opinião pública e entre os nossos funcionários, né? Então, deixa eu te contar que a coisa está fervendo aí. Continuando na OCR, a Casa Branca já está investigando 27 mil documentos assinados pela assinatura eletrônica do 2BD, que foram controlados por funcionários. Eles dizem que esperam analisar mais de 1 milhão de documentos. Todos os documentos que foram assinados pela máquina serão retirados, não vão mais acontecer, tá? E da UCR, o 2BD diz que não foi capaz de acabar com esse conflito, mas diz o Zelensky que está confiante que o loirão conseguirá, né? O 2BD admitiu ao New York Times que não assinou pessoalmente todos os perdões, né? Admitiu que foi a máquina que assinou aquilo, né? Então, a Casa Branca investiga agora esse uso de abertura automática do BD, ampla investigação sobre um ex-presidente senil e incompetente que utilizava uma máquina de assinatura. Enquanto isso corre, então, um filme que está acontecendo aí de detenções do 2BD, da Harris, da Pelosi e outros que estão todos eles indo em cana, né? Tá bom? Aqui também um novo projeto americano que exige cidadania para votar em eleições federais. Deve custar ao Congresso muitas discussões. Então parece que só americano vai votar mesmo. Exército israelense está realocando algumas tropas de Gaza para a fronteira com a Síria, diz a oficial militar. Inclusive, Síria está sendo alvo agora de muitos ataques que estão acontecendo da artilharia israelense, né? Aqui vemos o prédio do Ministério de Defesa da Síria que foi alvejado. Drones russos bombardeiam a cidade de Zelensky. A rua lançou cerca de 400 drones de longo alcance e um míssil está fazendo grandes limpezas na UCR de focos do mal que antes eram dominados pelas forças lá que pertenciam à OTAN ou algo pior, né, como Biolabs e coisas parecidas, né? A Síria está reivindicando, né, muito brava com esse ataque que aconteceu em Damasco e na região sul da Síria. Então eles estão tentando revidar, mas eles não têm equipamento para competir com os israelenses. Bom, então o julgamento de Netanyahu é adiado em meio aos ataques militares de Israel na Síria. Então, Israel lançou um ataque massivo a Damasco e diz que vários dias de combate estão acontecendo ali entre Damasco, Síria e Israel, né? Israel bombardeia o quartel-general do exército sírio em Damasco e atinge esse prédio e também outros 160 ataques na Síria nas últimas 24 horas. Voltamos ao momento dramático, um armazém de eletrodomésticos desabou. O incêndio também aconteceu numa região aqui próxima, aqui em outros locais da Mar del Plata, Argentina. Mas ninguém se feriu. Também, falando em fogo, uma nova erupção na Islândia. Uma erupção começou na cordilheira e isso marca que a parte do magma da Terra está se mexendo e muitos outros locais poderão ter também seus tremores, como já estamos vendo aí, tá? Mas os Emirados Árabes Unidos saúdam o cessar-fogo e condenam a escalada israelense e afirmam que o seu apoio é válido. Também mais França pode cancelar a celebração do Dia da Vitória para economizar dinheiro. O governador Ron DeSantis da Flórida e diz assim: por que vocês não estão lutando pelos cidadãos da Flórida? Por que lutam pelos estrangeiros que entraram ilegalmente no país? Vocês querem nos impedir para que os ilegais possam ficar na Flórida, né? Então veja só que, né, eles estão defendendo o povo americano com toda a razão. A gente primeiro defende a casa da gente e depois os estrangeiros. Isso é evidente, qualquer pessoa do mundo faria isso. Não é errado pensar em si. Bom, então, diz assim que em Texas também centenas de não-cidadãos votaram nas escolhas de 22 e diz que isso foi, de fato, uma maracutaia muito bem imaginada. Imagina na Califórnia, Illinois e Nova York como a gente teve, né, resultados altamente duvidosos. E esse ciclo, né, maligno dos casarianos, eles falam, finge um ataque, ganha a simpatia das pessoas por meio de estatísticas exageradas e compre eventos com atrocidades, por exemplo, né? Comparar com coisas mais do passado, justifique para a invasão do inimigo, aniquile totalmente os inimigos que são inocentes e a verdade começa a aparecer
e aí novamente finge um grande ataque e assim vai, né? É o ciclo, é apenas um reconhecimento do chamado protocolo dos sábios de Sião, que age dessa mesma forma. E nós não devemos nos iludir com falsas narrativas que eles sempre conseguem aí, tá? Aqui sobre, diz assim, mais um secretário de defesa americano, que é o Brian Hooker, senador Johnson, diz: os pediatras são incentivados com a porcentagem de VA de sua clínica, ou seja, descobriram que os pediatras estavam incentivando aquela coisinha que você sabe o que é, né? Para que eles ganhassem, portanto, cada negócio que eles ganhavam, eles tinham um incentivo de 200 a 600 dólares por paciente, totalmente, né, enganado pelo sistema, desde que com as suas coisinhas, né, com as suas canetas. Então a clínica, ela conseguia que em cada um dos 600 dólares, que seria 6 vezes, seria 3 mil reais, um pouco mais que isso, né, mais que isso, quase 4 mil reais, por cada paciente que aceitasse dizer amém para aquilo que os pediatras diziam. Veja só, isso é um geno contra a humanidade, e quem era lesado simplesmente eram os pequeninos, né? Bom, a gente não pode falar muito sobre isso, mas vocês já entenderam tudo. Aqui vemos uma foto também da Emma Watson, aquela artista famosa do Harry Potter, né? Que também está vestido alguns simbolismos satânicos aí. O pessoal fala que é coincidência, né? Morcegos, etc e tal, mas não, né? E aqui você sabia que a energia sem fio existia há 200 anos atrás? Então pergunte, por que nós pagamos por eletricidade hoje? Quem foi que roubou tudo isso da humanidade? Acorda, pessoal, acorda, né? Acorda. A eletricidade já existia sem fio, gente, sem fio, né? E hoje a gente está apagando a eletricidade pelo sistema que não precisaria mais. Então veja só quanta coisa está acontecendo aí, né? Aqui também sobre as catedrais, eu vou falar em outro momento sobre isso. As catedrais que nada mais são do que uma espécie de placa de circuito de captador de energia cósmica. É o mesmo desenho que a gente vê aqui nessa catedral. Vemos um desenho de uma placa de circuito, né? O chão da catedral é igual, ou seja, nós estamos vendo um momento assim de uma tecnologia antiga, escondida à vista de todo, dentro das catedrais. Então veja que a coisa está se expandindo de maneira que todos nós estejamos, né, entendendo que as tecnologias do bem foram ocultadas da humanidade, por isso estamos aqui hoje. Muitas vezes mendigando energias e com contas caras, que quem recebe é sempre o mesmo grupo, né, da elite mundial, da grande pirâmide. Vamos falar um pouquinho de nacionais, rapidinho, não vamos trazer, mas diz o Joaquim Ribeiro que daqui para frente, a qualquer dia, poderemos ter um amanhecer diferente. O governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil, práticas comerciais desleais, né, da JBS. Aqui também, Loirão, assista como você mantém algo das notícias gritando, né? Então, é somente você mexer com o assunto que todos os jornais acabam falando. Então, parece assim que os Estados Unidos investigam práticas comerciais no Brasil e até o Pix vai entrar na investigação que foi muitas vezes desviado aí, tá? Falam também, tarifaço deixa 1 bi em situação de incerteza. Os empresários estão apavorados com esses tarifaços americanos, né? E eles exigem o fim da censura e da perseguição sobre todos nós. Então, o escritório dos representantes comerciais acusam o Brasil de estar fazendo coisas erradas aí, por isso a persistência dessas tarifas, né? Loirão defende Capitão, dizendo que o seu julgamento é uma caça às bruxas. Loirão é um homem bom, diz o Loirão. Aqui também Capitão diz que ele provoca Estados Unidos e ironiza sobre certas coisas aí. E tem mais coisas aqui que eu não vou falar muito. Deixa o Capitão em paz, deixa o homem em paz, que o homem quer trabalhar. Quem diz isso é o tio Loirão, deixa em paz. E a entrevista também diz assim, ministro da AGU aponta Big Techs como principais culpadas pelo tarifaço.
Mas não é, são as Big Techs, é outra coisa, mas eles tentam alegar, né? É isso aí. Então, bom, o governo Loirão acusa o Brasil de usar terras desmatadas para a plantação, criação de gado. Eles argumentam que isso prejudica a competitividade dos agricultores americanos, né? Então, o Brasil restringe acesso de exportadores americanos, ou seja, estão tentando impedir que nós produzamos, vamos fazer produção nas nossas áreas aqui, né? Também a tarifa de 50% proposta impactaria produtos essenciais para os Estados Unidos, por isso eles têm interesse em revisar isso e ver que isso não pode acontecer, né? Aumentaria muito o custo americano. Bom, aqui desenho, o capitão diz não tem interesse pessoal na anistia. Ele diz após o pedido de condenação. Lembramos que ele foi, né, pela AGU, foi condenado a se defender de possíveis 43 anos de xadrez, né? Então, 43 anos de xadrez, mas ele não vai sofrer isso, né? Então, vemos que isso é apenas uma narrativa. Mas, enquanto isso, a gente vai comentando. Loirão também confirma a vinda ao Brasil nos próximos dias para a reunião com o capitão. Qual é a sua opinião? Isso não foi confirmado, mas é um boato, um rumor que está acontecendo aí sobre o tarifaço do Loirão e parece que estão esperando a investigação contra a milícia digital da Canhota também, com o tarifaço do Loirão, perfis com comportamentos de robôs turbinam a reação. Então, pessoas que defendem o tarifaço ou algo parecido e são muitas vezes, né, robôs das internets que falam essas coisas aí, tá? Então, parece assim que, né, a reação ao Loirão foi muito positiva aqui. Parece que todo mundo está ressuscitando o assunto do patriotismo no Brasil, né? Estados Unidos e a OTAN se unem contra o Brasil, com os americanos aplicando tarifas de 50% e os europeus ameaçando com tarifas de 100%. Então a gente vê também que se não houver um recuo das nossas autoridades, nós teremos aí essa próxima tarifa que vai se aproximar a 100%. E aí sim as pessoas vão chiar muito e vão dizer, né? Minha nossa, se 50% estava ruim, agora a Europa ameaça em botar 100% contra o Brasil. O que é isso? Vamos, né, nos se unir para defender o Brasil direito, né? Aqui o nosso querido deputado federal, Maurício Marcon, disse que as tarifas que foram de 50%, elas poderão ser implementadas para 100% por causa dos negócios do Brasil com a RU, alerta secretário da OTAN, né? Então, como ele disse que a VZ tinha o quarto país mais rico do mundo e foi agora a um dos mais miseráveis. Então, a renda per capita, segundo Marcon, caiu 75%, ou seja, de fato quebrou com o país, né? E a gente vai deixar mais notícias aí para os próximos tempos. Gente do céu, quanta coisa, né? É bastante incrível esse momento tenso que estamos passando, mas eu posso dizer assim que nós estamos com notícias bastante alarmantes, mas nós vamos superar isso porque o brasileiro tem muita força. Não se assustem com o que está acontecendo, porque tudo já deu certo e a gente vai conseguir romper isso de uma maneira muito breve e em breve coisas boas vão começar a acontecer. Vamos manter perseverança e eu convido todos a fazer uma grande corrente de oração pelo Brasil, né? E não esqueça de estar aqui, Florianópolis, Criciúma, dia 2 de agosto. Criciúma está aqui o WhatsApp, se quem quiser informações, uma super palestra com Luciano César. E Florianópolis, dia 26 de julho, palestra em Florianópolis, né? Vai estar muito bom. Acessem esse link aqui embaixo para vocês se inscreverem. Reserve, que são poucos lugares, tá? Aguardo vocês lá. Um valorzinho super baixo. Você pode escrever para esse WhatsApp aqui para saber mais informações. Deixa um joinha, deixa um abraço para todos vocês. Eu vou deixando meu super abraço carinhoso. E Deus está no comando e a luz venceu. Um beijo a todos aí. Tchau. Compartilhe.